Boa tarde. Uma pastora evangélica foi agredida por um vizinho revoltado com barulho no templo em Pedro Leopoldo, na Grande BH. Eram 8 da noite e cerca de 50 pessoas acompanhavam o culto quando a jovem parou o carro na porta da igreja e ligou o som alto. Ela dançou e cantou. A mulher do pastor que estava filmando foi para a rua e quando mostrou a placa do carro, o pai da moça apareceu e tomou o celular da pastora. Em outro vídeo, a mulher estava caída na rua recebendo atendimento. Ela teria machucado a perna e a barriga. A confusão aconteceu nesta igreja no centro de Pedro Leopoldo. Essa vizinha que não quis aparecer disse que viu a cena. Ele foi de perna em cima dela e ela caiu. Para mim isso é uma voadora, que você chegar assim de um, né? Aí fez assim para subir em cima dela. A polícia foi chamada e os envolvidos foram para a delegacia. O homem que tomou o celular da pastora foi ouvido e assinou um termo circunstanciado de ocorrência por agressão. A filha dele também prestou depoimento e assinou um TCO por ameaça. Os dois foram liberados. Seu Eduardo, de 64 anos, e a filha moram nesta casa que divide muro com a igreja. Ele negou as agressões. Eu peguei apenas o celular dela. Não fiz nada, ela afastou, ela estava nessa posição, ela afastou. Na verdade, não houve agressão de espécie nenhuma. A minha menina ficou muito nervosa, sabe? E aí você passa a não ter direito. Então, parece que eles sobrepõem o direito da gente. E disse que desde que os cultos começaram há 1 ano, o sossego na rua acabou e que a família vive irritada. Mesma reclamação desta outra moradora que não quis aparecer. De noite tem dia que vai até tarde, encosta carro, bate porta, conversa na hora de ir embora. Incomoda. Incomoda, demais da conta mesmo. O pastor disse que vai processar o vizinho pela agressão. Ele contou que assumiu a igreja há apenas 1 semana e que nunca recebeu reclamações dos moradores, mas garantiu que já está providenciando o isolamento acústico do galpão. Já foi feito, o rapaz veio aqui, já mediu, entendeu? Pra gente colocar forro e porta de vidro na igreja. Tem previsão de quando vai ser instalado? A gente estamos vendo que eu vou levar pro meu superior, eles vão assinar e a gente vai colocar. Mas não sabe quando. E eu creio que o mais rápido possível. Tem que ser. Desrespeito com desrespeito se paga, sem tolerância, não vai acabar bem mesmo, não. No sul do estado, a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que utilizava uma seita religiosa para se apoderar de dinheiro de fiéis que ainda eram obrigados a trabalhar em regime de escravidão. A operação da polícia cumpriu 129 mandados judiciais nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 6 pessoas foram presas, suspeitas de integrar a quadrilha. A seita Comunidade Evangélica Jesus, a Verdade que Marca, começou a operar em 2007 nas cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Em 2011, ela ampliou as atividades para Minas Gerais e já atua na Bahia. Segundo a polícia, cerca de 6.000 fiéis trabalham em fazendas e empresas ligadas à comunidade. Essa escravização ela não se dava por força, ela se dava em vista de um convencimento psicológico. O caso é investigado desde 2013. Na época, a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho realizaram uma operação no município de Minduri, no sul de Minas, depois que 2 integrantes da seita foram presos com cartões do Bolsa Família de outros fiéis. Na fazenda, os policiais teriam encontrado os primeiros indícios de trabalho escravo. De acordo com a Polícia Federal, através de doações e do trabalho dos fiéis, os líderes da seita adquiriam novos patrimônios, como restaurantes, postos de combustíveis, fazendas, entre outros bens. Ainda segundo a polícia, os suspeitos ampliavam os negócios, fazendo parecer para as autoridades que eles eram legais. Os contratos sociais dessas empresas estão constantemente em mudança. Então, uma pessoa que hoje era sócia nessa empresa, passa 2 meses, ela já não é sócia mais, o sócio já torna-se outra pessoa, tentando exatamente fazer esse emaranhado de pessoas e dificultar o rastreamento da onde que veio, para onde que foi o dinheiro. Os investigadores estimam que o patrimônio recebido em doações dos fiéis ultrapasse os 100 milhões de reais. As investigações apontam o quê? Que os dirigentes da cúpula ostentam carros luxuosos, moram em mansões suntuosas e estão adquirindo um patrimônio considerável.
A Prefeitura de Santa Luzia demitiu 2 professoras e trocou a diretora da escola onde um poema erótico foi distribuído para crianças. O caso veio a público há poucos meses, quando alunos revelaram o conteúdo do texto aos pais que cobraram explicações da escola. Mas a exoneração de uma das funcionárias foi vista como injusta por muitos desses pais. Porque ela é uma ótima professora, era professora de muitos anos aqui e nós não estamos admitindo. Ótima professora e outras pessoas fizeram alguma coisa errada e estão jogando em cima dela. Na porta da Escola Municipal Jaime Avelar de Lima, pais indignados. Papelão, né? Não achei certo admitir essa, não. Boas professoras? Ótima, ótima. Excelente. O que nós queremos ela de volta, porque ela é uma professora muito competente. A polêmica aconteceu há cerca de 3 meses. Um poema erótico foi entregue em sala de aula a alunos de 10 anos. Eu sei que era para a gente ler, mas não era para levar maldade. Eles falaram assim que o texto tem muito palavrão e que a gente não pode ficar lendo essas coisas não, que está muito novo ainda. A Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia foi procurada para esclarecer as demissões das professoras, porém não houve retorno algum. A diretora da instituição também foi trocada no início deste mês. A atual diretora da escola, Edneia, topou falar com a nossa equipe de reportagem, porém sem gravar. Ela disse que assumiu o cargo no dia 3 de agosto e que na última sexta-feira as 2 professoras, Maria Nilza e Kátia Silene, foram chamadas na Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia. E de lá para cá não retornaram para dar aulas. Ela disse também que não sabe o que está acontecendo e nem o que vai acontecer com as 2 professoras. Fomos atrás de uma das educadoras desligadas da instituição. Maria Nilza da Cruz saía de casa quando decidiu falar sobre o que ela chamou de injustiça. Trabalho há 27 anos e 8 meses no primeiro cargo, de manhã, com a turma de primeiro ano. À tarde, é o primeiro ano que trabalho com o 5º ano, né? Você estava prestes a se aposentar? 3 meses. Faltam 3 meses para aposentar. Você acha que foi uma grande injustiça? Totalmente. A professora disse ainda que o poema passou pelas mãos da ex-diretora e também pela supervisora, a quem ela atribuiu toda a culpa. A diretora tirou, imprimiu, passou para a supervisora. A supervisora, a qual, né, acompanha os nossos trabalhos, passou para a gente, imprimiu, passou para a gente, para nós trabalharmos. E nesse dia faltou a professora Deise. Tá nas colegas, que são 3 turmas do 5º ano. E foram até a sala e pediu para a gente ficar com a turma dela, que estava faltando por causa desse movimento lá em Santa Luzia, e estava faltando professores na escola. Esta especialista em educação acredita que neste caso houve uma sucessão de negligências. Existe um coordenador que mapeia todos os processos, que orienta, né, que nutre esse professor de informações, de processos bem estabelecidos. Existe também um diretor que está por trás do coordenador também, dando todo um suporte. Leia tudo, deve passar tudo pelo seu crivo, tem que ter um crivo. A Secretaria de Educação de Santa Luzia informou que as funcionárias foram exoneradas depois de um processo administrativo que teve acompanhamento da Promotoria de Justiça. A Prefeitura disse que as demissões só aconteceram depois do parecer de uma comissão imparcial e isenta e que as professoras tiveram amplo direito à defesa. Uma família procura por uma pedagoga que desapareceu de São Joaquim de Bicas, na Grande BH, há uma semana. Eliane Terezinha Ribeiro, de 42 anos, saiu de casa no dia 11 de agosto, terça passada, às 6h30 da manhã, para ir trabalhar. A pedagoga mora com o filho e o marido e trabalha na cidade vizinha de Garapé, em uma creche. Ela não apareceu no serviço e não voltou para casa. Segundo uma amiga, ela estava com depressão. A família registrou o desaparecimento dela na polícia. Quem tiver informações sobre a Eliane pode ligar no 0800 28 28 197 ou acessar o site da Delegacia Virtual para relatar o que sabe. Moradores do bairro Alvorada, em Betim, denunciam um vazamento de água potável numa tubulação da Copasa dentro de uma central de abastecimento da companhia. A nossa equipe foi lá para conferir o desperdício, que já dura um mês, segundo a vizinhança. A água jorra o tempo todo. Ela cai neste córrego e vai embora. O desperdício parte desta tubulação da Copasa, que fica nos fundos da Rua dos Novatos, no bairro Alvorada. Dá para ver que está tudo no improviso. Foi colocado ali um pedaço daquela mangueira grande, que normalmente é usada para abastecer caminhão-pipa, além de câmara de ar lá dentro e aqui fora também. E ainda amarrado com um arame que está todo bambo.
Aí você me pergunta, será que a Copasa está sabendo dessa situação? É só olhar lá para cima, nós estamos a poucos metros da Copasa. Moradores contam que a água está sendo desperdiçada há mais ou menos um mês. Eles pedem para economizar a água, mas eles mesmos estão estragando a água. A gente podia estar aproveitando essa água para fazer alguma coisa. Está indo embora? Está indo embora, está desperdiçando. Este outro morador fez um vídeo para denunciar o problema. É água limpa aqui, ó. Olha. É água limpa, gente. Olha aí, meu povo, para onde está indo a água? É a Copasa, você tá vendo aí, ó. Desgaste total com a água do mundo e a água tá acabando. E ela vai continuar escorrendo por uns dias. A Copasa diz que esse serviço, para conter o vazamento, exige uma paralisação longa no abastecimento, que está programada só para o próximo domingo, dia 23. Um homem de 50 anos foi preso na noite dessa segunda no aglomerado da Ventosa, em BH, e apontado pela PM como sendo suspeito de participar do roubo que terminou com a morte de um policial militar que fazia escolta do ex-governador Alberto Pinto Coelho no dia 29 de julho. O homem detido negou o crime e a Polícia Civil diz que o revólver encontrado com ele não é a mesma arma que foi usada para atirar no sargento. O delegado que investiga a morte do policial informou que as características físicas do suspeito também não batem com os bandidos flagrados pelas câmeras de segurança que registraram o latrocínio. O homem, que já tem passagens por furto e roubo, foi autuado por porte ilegal de arma. A Polícia Militar descobriu um sítio que era usado como laboratório para refino de drogas em Itapecerica, no centro-oeste do estado. Foram apreendidos cerca de 30 quilos de bicarbonato de sódio, 200 gramas de cocaína pura, balança de precisão, fogão e materiais para embalar drogas. Os produtos estavam neste sítio, próximo ao distrito de Marilândia, em Itapecerica. Nós chegamos no local a partir de levantamentos iniciais realizados pela Polícia Militar e esses levantamentos foram corroborados por denúncias anônimas. De acordo com a Polícia Militar, o local funcionava como laboratório para refino de droga. O local encontrava-se fechado. Nós arrombamos o imóvel e descobrimos que se tratava de um laboratório clandestino. Esta prensa encontrada no sítio chamou a atenção da polícia. Essa prensa é destinada à compactação de drogas em larga escala. Poucos móveis foram encontrados nos 7 cômodos da casa. Testemunhas contaram para a polícia que os suspeitos chegavam ao sítio sempre em uma moto e em uma caminhonete. Eles ficavam no local por cerca de 2 horas e pouco faziam barulho. Segundo a PM, a ação no sítio começou há 2 meses, quando o local foi alugado. A dona do imóvel disse que recebeu adiantado por 6 meses. A polícia agora está atrás dos suspeitos, que são de Divinópolis. Carro parado na rua nunca está seguro, né? Veja agora o flagrante do furto do som de um carro em Juiz de Fora. Por volta das 4 horas, um homem aparece. Ele passa olhando para o carro, caminha mais um pouco e volta. Usando apenas as mãos e o apoio de um pé, ele força a porta. Depois entra no carro e sai sem levar nada. Algum tempo depois, ele retorna, entra no carro novamente e sai com uma sacola. Dá para ver todo o estrago que ele causou no painel do carro para depois conseguir levar o aparelho de som. O seguro acaba não cobrindo de furto, né? Se fosse o furto do veículo, o seguro cobria, né, o dano. Aí a gente acaba tendo um prejuízo particular, né? A gente tem que ressarcir todo o custo sozinho, né? Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fizeram manifestação hoje em BH, antes de uma reunião com o governo do estado. Eles se concentraram em frente ao Shopping Estação e marcharam pela MG10 até a cidade administrativa. Os Sem Terra pedem agilidade na reforma agrária, melhoria nos assentamentos do estado, a desapropriação imediata de 3 propriedades rurais, um programa de agroindústrias e ainda um plano de recuperação ambiental. Depois do encontro com o governo, os Sem Terra vão seguir para a Assembleia Legislativa. A umidade que vem do litoral mantém o céu parcialmente nublado nesta terça nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. No Triângulo e no Sul, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia, mas não há previsão de chuva. Nas outras áreas, o sol predomina entre poucas nuvens. Máxima de 26 graus em Belo Horizonte. Em Ipatinga, a temperatura chega aos 25. Aos 23 graus em Poços de Caldas. Em Cataguases, os termômetros atingem 27 graus.
e 26 em Guarani. Ao vivo, a gente vê imagens de Belo Horizonte, céu parcialmente nublado. A temperatura neste momento é de 26 graus e a umidade relativa do ar está em 42%. Um incêndio atingiu a cozinha de uma escola em Governador Valadares nesta segunda. Os bombeiros acreditam que o fogo pode ter sido criminoso. Hoje pela manhã, os portões da escola estavam fechados. Estas fotos que circulam na internet mostram a destruição causada pelo fogo. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas, porque, segundo os bombeiros, o incêndio pode ter sido criminoso. Ao chegarmos ao local, fizemos as medidas de segurança necessárias, isolamento, e adentramos e notamos que havia ainda botijões de gás dentro da cantina que estavam em chamas. Fizemos a retirada desses botijões e debelamos o incêndio. Havia sinais de arrombamento em algumas portas, dando característica que foi um incêndio criminoso. A direção da instituição não quis gravar entrevista, mas informou que cerca de 800 crianças ficaram sem aulas hoje. Amanhã, a previsão é a de que a escola funcione normalmente. Bandidos armados assaltaram um supermercado em Eloy Mendes, no sul do estado, e trocaram tiro com um policial civil que estava fazendo compras. Veja as imagens das câmeras de segurança. As imagens mostram um cliente pagando a conta. Em seguida, o funcionário olha para trás e vê os assaltantes chegando. Eles estão usando toucas ninja. Um está com uma sacolinha na mão e vai até o caixa. Começa a recolher o dinheiro. Um outro assaltante está armado e dando apoio. O policial civil que estava no supermercado percebe a movimentação dos criminosos e dá voz de prisão para os autores. Eles começam a trocar tiros no interior do estabelecimento. O investigador tenta se abrigar ao lado de um freezer. Em seguida, ele vai para os fundos. Foram momentos de tensão. De acordo com a PM, 5 homens chegaram em um carro para cometer o assalto. 3 dos assaltantes conseguiram fugir voltando para o carro. Um quarto teve que fugir correndo porque foi deixado para trás. Ninguém do supermercado quis gravar a entrevista. O valor levado pelos criminosos não foi informado. Até o momento, ninguém foi preso. Acreditamos que não sejam de elementos, até pelo fato de eles estarem encapuzados, pelo medo de ser reconhecido. Um dos moradores mais antigos do zoológico de Uberlândia morreu nesta segunda-feira. Era um leão que estava com problemas de saúde e tinha uma mania estranha da qual as pessoas até achavam graça. Carinhosamente chamado de Léo, o leão de 19 anos conquistou a todos com seu jeitinho todo peculiar. Com a população, ele tinha o hábito de fazer xixi nas pessoas. Há 2 anos, Léo começou a apresentar problemas de saúde. Uma diarreia crônica fez com que ele perdesse peso. Porém, com alimentação balanceada e suplementação, conseguiu recuperar. Ele comia cerca de 6 quilos de carne por dia e além tinha suplementação de aminoácidos, vitaminas e suplementação de cálcio também que ele precisava para o organismo. Infelizmente, uma hemorragia tirou a vida do tão querido leão. Porque ele estava com um cisto hepático e esse cisto veio a romper e trazendo uma hemorragia interna. Estava com 19 anos, viveu até mais do que a média dos leões que vivem em liberdade, 14 anos, mas em cativeiro os leões chegam a viver até 30 anos. Desde 2003, o Código de Posturas de Belo Horizonte proíbe a atuação de camelôs na capital, mas aos poucos eles estão voltando às ruas e preocupam os comerciantes que participaram de uma reunião nessa manhã para discutir o assunto. Aos poucos, eles têm voltado ao cenário do hipercentro de BH. Aí o que era calçada vira um grande expositor de mercadorias. É o retorno dos camelôs. Para este comerciante do ramo de tecidos, a volta de um problemão. Isso vem desagradar o comerciante, daquele que está estabelecido, aquele que tem uma porta aberta. A gente recolhe os tributos e fica sem defesa para essas pessoas que vão chegando. Uma liminar permite que apenas os artesãos tenham direito a usar determinados espaços das calçadas previamente demarcados pela Prefeitura. Segundo a Secretaria da Regional Centro-Sul, só neste primeiro semestre foram realizadas na área, por 70 fiscais, 2.170 apreensões. Por isso, a CDL se reuniu com representantes da Prefeitura, Polícia Militar e autoridades políticas para pedir a retirada dos ambulantes das ruas. O CDL está muito preocupado
com essa questão dos camelô, voltando à cidade, voltando, atrapalhando os lojistas, que ele vem sem ter nenhum encargo, entendeu? E fica na porta do lojista, vendendo o mesmo produto. Para o secretário da Regional Centro-Sul, a volta dos camelôs está relacionada à crise financeira que vive hoje o país. O agravamento da crise econômica normalmente traz essas pessoas que perdem o emprego formal para a busca da sua sustentabilidade, sustentação familiar, ela vem para a rua. Para a PM, cabe também à população não estimular o retorno dos camelôs às ruas da capital. Quando a população dá prioridade à compra do camelô, ela está incentivando que o camelô permaneça na rua. E a gente sabe que alguns camelôs, não são todos, mas alguns acabam também vendendo drogas, vendendo produtos de furto, celulares furtados. E a pessoa depois ela é vítima desse próprio sistema. Quando ele está estimulando um mercado irregular, ele está, de uma certa forma também, propiciando que ele seja depois vítima de furto, de roubo, desse próprio mercado. Está na hora de conseguir um emprego com carteira assinada. Veja algumas oportunidades oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de Belo Horizonte. 2 vagas para assistente administrativo, salário de R$ 900. 2 vagas para pizzaiolo, com salário de R$ 1.279. 2 vagas para confeiteiro, salário de R$ 1.100. 2 vagas para lavador de automóveis, com salário de R$ 854. Mais vagas no site bbh.gov.br. Maternidades do SUS estão investindo em espaços para incentivar o parto humanizado e para reduzir a quantidade de cesarianas no país, que está muito acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Uma unidade de referência em parto natural aqui no estado inaugurou um quarto especial, onde as gestantes podem escolher como querem dar à luz. Foi o primeiro banho de Ana Luísa, que nasceu após 11 horas de trabalho para o parto natural na banheira. Decisão que Nayara tomou ao engravidar. Muito diferente, é especial, é muito... Não dá nem para descrever. A Nayara ganhou a filha aqui no Sofia Feldman, hospital público da capital, que é referência em parto natural e humanizado. Quartos como este daqui são totalmente preparados para o trabalho de parto, que pode durar até 12 horas. Por isso a mulher passa por uma série de atividades, que vão desde massagens até exercícios para o alívio da dor. Agachamento, caminhada, movimentos na bola. Esther se prepara para a chegada de Carol, que terá a participação do pai. Assim, muita emoção, surpresa, sei lá, não sei explicar. Mais vivido ali, uma coisa mais, sei lá, mais prazerosa de se assistir. A mãe escolhe ainda a posição mais confortável para ganhar o bebê. Além da banheira, pode ser deitada, assentada, de cócoras. Parto humanizado é um parto onde a mulher tem liberdade para fazer as escolhas dela, como que ela deseja passar esse momento do nascimento do seu filho, que é um momento extremamente importante para ela, para a família. Então, é um parto onde é oferecido para ela os métodos não farmacológicos para alívio da dor. Por outro lado, se ela, mesmo assim, deseja analgesia, é informado para ela o direito dela ter a analgesia de parto. Os cuidados continuam no pós-parto, em que o contato pele com pele e a amamentação são incentivados. O parto normal humanizado foi a escolha de Cleidiane para ter os 3 filhos. Recuperação mais rápida, não tem complicação, melhor para o bebê, para a mãe também, né? Opção que ajuda a reduzir o número de cesarianas no país, que chega a quase 85% dos partos na rede particular. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de apenas 15%. Tudo que a gente faz na vida, a gente busca informação. Então, por que na gestação, que é o momento mais importante da vida, eu vou me entregar o meu corpo, entregar as minhas vontades na mão de um profissional e deixar ele tomar as decisões por mim? Por isso que acontece esse número absurdo de cesárea. É isso, nossa edição fica por aqui. Agora você vê TV Verdade, tem outras informações logo mais à noite nos nossos noticiários. 6:45 da noite. Boa tarde e até amanhã.